Olá, o TV em Revista traz relevantes informações sobre o Parlamento Paulista, além de ações do governo estadual e de acontecimentos em outros segmentos que também interessam a sociedade. Esta edição destaca a importância do ato de votar em uma das principais campanhas de saúde neste ano no Brasil. Acompanhe com a gente a partir de agora. Na esfera política, neste mês, chamou a atenção a eleição presidencial nos Estados Unidos, logo no início de novembro, e as eleições municipais no Brasil, marcadas para o dia 15 e 29 deste mês. A importância do voto é cada vez mais explícita para a democracia das nações. O dia 3 de novembro, data decisiva para os americanos votarem neste ano. Também foi lembrado em São Paulo como o dia da instituição do direito ao voto da mulher. No Legislativo paulista, a presença feminina tem crescido desde a década de 1930, quando as mulheres passaram a votar no Brasil. Atualmente, 16 mulheres ocupam a vaga de deputada estadual na Alesp. Esse número representa um crescimento de 54% em relação à legislatura anterior. Outro tema amplamente abordado neste mês é a campanha Novembro Azul, com intensos alertas para a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de próstata, segundo tumor mais frequente entre a população masculina brasileira. Para ressaltar essa campanha de saúde, a reportagem Rede Alesp conversou com o Dr. Antônio Carlos Pompeu, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. É uma campanha organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia que visa uma conscientização sobre saúde do homem e, principalmente, sobre o câncer da próstata, que, como nós sabemos, é o câncer mais frequente dos homens idosos, depois de doenças de tumores de pele que são menos agressivos e que constitui a segunda causa de óbitos por morte por tumor nesta faixa etária. Portanto, é uma campanha extremamente importante, visto que, se nós diagnosticarmos tumores de próstata em fases iniciais, eles são curáveis. Quando em fases avançadas, a cura é improvável e os objetivos da medicina passam a ser aumentar a expectativa de vida com qualidade de vida. Não há dúvida que os avanços da medicina foram tremendos nesses últimos 15 anos, mas doença avançada ainda constitui um problema para nós. A palavra de ordem para nós, portanto, é prevenção, e isto significa diagnóstico precoce. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para nós, quem fala agora é a Priscila, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, então, sobre os exames que são necessários, então, para a detecção precoce, né, do câncer de próstata. Antes disso, Priscila, eu gostaria de dizer que o câncer da próstata, nas fases iniciais, eles não dão sintomas, são assintomáticos, e esse é um problema. Porque quando apresentam sintomas, e esses são relacionados à dificuldade miccional, alteração do jato urinário, queda do estado geral, por vezes anemia e por vezes dores ósseas, essas secundárias a filhotes do tumor, ou seja, metástases, que acontecem em fases avançadas. Então, pode-se suspeitar quando se tem esses sintomas, mas, na maioria, os tumores iniciais são assintomáticos. Então, o que nós preconizamos são exames preventivos. Para quem? Para homens, mesmo sem sintomas após os 50 anos, e aqueles que têm fatores de risco para tumor de próstata, que antecipem esses exames. Quem são estes? São os pacientes que têm antecedentes familiares, pai, ou tem relacionados, irmãos, etc. O filho, se o pai tem câncer de próstata, a expectativa de que a pessoa venha a ter é 2 vezes mais.
ele tem 3 parentes, é 10 vezes mais. Então, isso é um fator de risco. Um outro, existem certas controvérsias, mas são os indivíduos de etnia negra, são mais propensos, e de tal maneira que devem começar a fazer exames preventivos ao redor dos 45 anos. Como é que se faz esse diagnóstico? Pela entrevista, todo o diagnóstico começa com entrevista, pelo exame físico, e o exame físico da próstata inclui o exame digital retal, que é o chamado toque retal, que já teve grande dificuldade de ser implantado, mas atualmente, graças a essas campanhas, esse conceito mudou muito. Os homens aceitam, assim como as mulheres, o exame ginecológico. O toque retal, porque ele nos mostra o tamanho da próstata, a consistência, se tem áreas endurecidas que são sugestivas de tumor. Então, esses pacientes com essas características, alterações da próstata, nós precisamos esclarecer. E provavelmente o exame a seguir será uma biópsia. Agora, temos outros exames, que é o PSA, que todos já ouviram falar, que é uma substância, aspas, que é fabricada pela próstata e que aumenta, em geral, em pacientes com doenças prostáticas e, entre elas, o câncer da próstata. De tal maneira, quando o indivíduo tem um PSA aumentado no exame de sangue, nós precisamos esclarecer. Isso é um processo benigno? Quando eu falo processo benigno, eu me refiro a uma prostatite, o próprio aumento benigno da próstata, depois de um relacionamento sexual do exame, mas pode ser câncer de próstata. Então, o diagnóstico se baseia nesse tripé, né? A história, o exame físico e exames laboratoriais. Como é que confirmamos o diagnóstico final? Se faz com uma biópsia, dirigida pela ultrassonografia. É um procedimento pouco invasivo e que nos dá o resultado definitivo. E, diante desse resultado, nós vamos caracterizar a seguir se esse tumor é localizado na próstata ou se ele já disseminou. Existem outros exames, estudos ósseos, a tomografia, ressonância, etc., que nos dão uma ideia se esse tumor está localizado à distância. Isso é importante porque o diagnóstico é distinto. Se é localizado, com chances de cura é 1, se for metastático, já inclui um tratamento sistêmico. Doutor Antônio, muitas pessoas que às vezes são diagnosticadas com câncer de próstata dizem que o primeiro sintoma diferente que acabaram sentindo foi no momento de urinar, a ardência, né, no momento de urinar. Fora esse sintoma, quais seriam os outros sintomas que podem ser indicativos que algo não está legal na próstata, na bexiga, e que a pessoa que está em casa passando por isso deve procurar imediatamente um médico? Perfeito. A pergunta é muito oportuna. Agora, eu quero dizer que quando um paciente começa a apresentar ardor à micção, o primeiro diagnóstico para o médico, para o especialista de suspeição, é de uma infecção, sabe? Infecção urinária pode ser uma infecção prostática. Mas tudo bem, esse sintoma pode ocorrer, não é o sintoma mais importante do câncer de próstata de maneira alguma, mas em geral são sintomas relacionados ao aumento da próstata, que envolve a uretra, canal urinário, né? Ela envolve a uretra. Quando ela cresce, ela comprime a uretra. Comprimindo a uretra, o paciente, a pessoa, passa a apresentar dificuldade miccional. Então, quando começa a apresentar, tem que fazer todos aqueles exames, fazer aqueles exames já relacionados para se fazer um diagnóstico. Isto, em geral, a câncer localizado. Sangramento urinário, às vezes pode ocorrer, é mais raro, é muito mais comum no câncer de bexiga ou de rim, a presença de cálculos, etc. Agora, quando o tumor se dissemina, então, ele, em geral, ataca a saúde
global do paciente, existe uma queda do estado geral, o paciente pode apresentar emagrecimento, anemia, mas principalmente no tumor ósseo, é o aparecimento de dores ósseas. Então, os pacientes que têm dores ósseas, eles são idosos, claro, nós sabemos que os idosos podem ter dores ósseas de várias origens, mas surgiu essas dores, nós precisamos esclarecer. E os exames de imagem, chama-se cintilografia óssea, entre elas, ou a mesma tomografia, entre outros, pode nos diagnosticar, pode nos dar indicações se trata de tumor à distância ou uma outra patologia, como, por exemplo, as osteoartroses, que são tão comuns na pessoa idosa. O câncer de próstata, ele já atinge a pessoa com mais idade, né? Então, ali acima dos 60 ou não. Os jovens também podem ter essa doença. O indivíduo pode ter câncer de próstata em qualquer idade, mas o que eu quero dizer, assim, em termos percentuais, abaixo de 40 anos, apenas 5% dos pacientes com sintomas urinários têm câncer de próstata. Então, é bem mais raro. Então, a faixa de risco, e isso inclui, então, quem está com risco de ter câncer de próstata, nós usamos pacientes idosos. Uma curiosidade para vocês, um indivíduo que tem entre 70 e 80 anos, e hoje em dia isso é muito comum, nós vivemos mais, a chance do indivíduo ter um diagnóstico de câncer de próstata nessa faixa etária é de 15 a 20%. A chance do indivíduo com 70 a 80 anos vir a morrer de câncer de próstata, ele não tem diagnóstico ainda, hein? É 3%. Esses são os números, esta é a realidade. Doutor, agora há pouco o senhor falou quanto, às vezes, um fator genético pode ser um alerta para que a pessoa procure fazer os exames até um pouco mais jovem, né? Já que ela teve um pai, um avô que teve problemas já de câncer de próstata. Fora o fator genético, quais outros fatores devem ser levados em conta para a pessoa se preocupar mais ainda com a possibilidade de sofrer de um problema como o câncer de próstata? Então, você veja, eu já me referi também à etnia negra, que também do paciente idoso, acresce um pouco a preocupação. Nós não temos um biotipo fundamental para o câncer de próstata, mas, curiosamente, os pacientes obesos têm mais chance de ter câncer de próstata do que os magros. Então, infere-se, inclusive, que é um fator de risco relativo para câncer de próstata a obesidade. Experiências mostram com animais de laboratório muito interessantes, injetando-se células de tumor prostático no subcutâneo de uns ratinhos gêmeos, eles desenvolvem o tumor de próstata debaixo da pele. Essa experiência foi vencedora de um principal evento mundial, há alguns anos nos Estados Unidos. Então, o ratinho desenvolve o câncer debaixo do subcutâneo, debaixo da pele. Então, você pode palpar, pode medir. E passou-se a fornecer esses ratinhos N coisas, remédios, estresse, luz, interromper sono e também alteração da dieta. O fato observado é que os ratos que eram alimentados com alimentos ricos em gordura, esses tumores aumentavam de maneira muito expressiva. De tal maneira que, levando isto do campo experimental para a classe médica, para os homens, o que nós preconizamos? Olha, você tem risco de câncer de próstata, o que eu posso fazer? Você pode fazer exames preventivos? Sim. Mas, do ponto de vista de prevenção que possa ter algum valor, tenha uma vida sem estresse, evite gordura, durma bem. Eu sei que é difícil tudo isto, mas estas são as instruções que se pode dar a um indivíduo. Doutor Antônio, mais atividade sexual ou menos atividade sexual pode influenciar de alguma forma no surgimento da doença ou não tem nada a ver?
Isso não tem muito a ver, mas serve de desculpa, né? Isso serve de desculpa. De um lado, os indivíduos hipersexuados dizem, olha, eu quero ter bastante sexo para evitar câncer de próstata. Tá bom, para ter uma desculpa. E o outro, porque as coisas não estão andando bem do ponto de vista sexual, olha, eu não convém ter esforço por problema de próstata, então vale isto. Mas, de fato, nós não temos uma relação de causa e efeito entre atividade sexual e câncer de próstata. Dr. Antônio Carlos Pompeu, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço essa oportunidade e sempre que for necessário, se eu puder servir, conte conosco e, por favor, atentem à nossa campanha Novembro Azul, voltado para a saúde do homem, voltado para a prevenção, para o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o mais importante nesta faixa etária. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL, anunciou em primeira mão na Rede Alesp uma audiência pública da Frente Parlamentar pela celeridade na adoção de bebês, uma das causas defendidas pela parlamentar. Eu, na verdade, tomei a iniciativa de abrir essa frente porque eu percebi uma demora muito grande nas filas de adoção e que todos os eventos referentes ao tema diziam respeito à adoção tardia e à adoção de crianças com alguma deficiência, o que é muito louvável. Só que eu sei que praticamente esqueceram, sabe, o tema da adoção de bebês, de crianças menores, e quase como um estigma, como um preconceito com aquelas famílias que buscam, aguardam nas filas, crianças pequenas. Nós fizemos um grande evento, ouvimos vários especialistas, instalamos à frente, e me chamou a atenção que algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo ou com o gabinete, pedindo cautela. Olha, doutora, cuidado quando a senhora propõe colocar rapidamente as crianças sob a guarda, né, das famílias que estão na fila, porque muitas crianças são tiradas de maneira indevida das suas famílias. Porque assim, só para poder deixar mais claro, uma das minhas propostas tem sido, no lugar de enviar crianças para famílias acolhedoras ou para instituições, já colocar as crianças sob a guarda provisória daquelas famílias que estão na fila de adoção. Então, porque às vezes o bebezinho vai para um abrigo com 1 ano. Quando decidem mandar para adoção, o bebê já está com 3 anos, entendeu? E aí, entre aspas, já envelheceu, já vista que a maioria das famílias preferem bebê pequeno. E algumas pessoas me alertaram, doutora, toma cuidado com a sua proposta, porque tem criança que é arrancada da família indevidamente. E eu comecei a olhar situações e decisões, e eu fiquei assim, muito impactada, assustada mesmo, com a quantidade de casos de crianças retiradas de lares, vamos dizer assim, bem estruturados, lares onde elas são amadas, sob o argumento de que a adoção delas foi irregular. Ou porque a mãe biológica escolheu para quem dá a criança, entregou direto, que a gente chama de adoção direta, ou porque o casal registrou o bebê como se fosse seu, sem ser. Esse comportamento, né, de registrar uma criança como se fosse sua sem ser, ele é previsto como crime no Código Penal. Mas o próprio Código Penal diz que, pela motivação ser nobre, o juiz não vai punir. Então, assim, no âmbito penal, é um comportamento que não é punido. Só que no âmbito civil, vários magistrados, sob o argumento de que foi burlado ou fraudado o sistema previsto em lei para adoção, eles estão tentando tirar a criança, sabe? Então, assim, é um tema muito técnico, não sei se dá para quem está ouvindo acompanhar, mas, assim, a criança está no lar, em que ela é muito amada, muito bem cuidada, muito querida e desejada, e o juiz manda fazer busca e apreensão dessa criança para mandar para o abrigo, tá?
Infelizmente, são muitas decisões com essa característica aqui no Tribunal de Justiça de São Paulo. Graças a Deus, o STJ está revertendo essas decisões, porém, o tempo que leva para chegar no STJ, e nós sabemos que nem todos os casos chegam ao STJ, é um tempo em que a criança fica no abrigo sem precisar ficar, entendeu? Então, assim, alguma coisa precisa ser feita nesse sistema. No mínimo, os agentes que estão na ponta precisam ser sensibilizados, porque do jeito que a coisa está, não pode ficar. Quem conhece o Estatuto da Criança e do Adolescente, eu sou realmente uma apaixonada pelo ECA, sabe que o interesse da criança tem que ser colocado acima de tudo. E essas decisões estão colocando acima de tudo o sistema de adoção. Então é comum ler as sentenças ou nas determinações de busca e apreensão, mas a fila tem que ser respeitada, mas o Sistema Nacional de Adoção tem que ser observado. Então, assim, por causa do sistema, a criança vai ser prejudicada. Então, eu decidi chamar essa reunião para a próxima segunda-feira. Ela vai funcionar como uma audiência pública, porque as pessoas poderão entrar em contato com o gabinete, peço para que façam isso durante essa semana, para aplicar o link da audiência. Só que eu decidi não transmitir, não pedir para a TVLS transmitir, porque as pessoas precisam se sentir seguras para falar, entendeu? E esses processos todos, eles tramitam sob sigilo. Então, se for uma audiência televisionada, eu acredito que muita gente não vai se manifestar, entende? A nossa ideia é ouvir partes, defensores, advogados, promotores, juízes, conselheiros tutelares, crianças que hoje são mais amadurecidas e passaram por isso, entendeu? Para que nós formemos a convicção. Porque o que está acontecendo não é justo e, na minha visão, diz respeito à lei. Porque o ECA é claro que o interesse da criança tem que ser primordial. E ninguém vai me convencer de que é mais interessante para uma criança ficar num abrigo do que no lar onde ela é amada. Deputada, o que pretende, então, essa frente parlamentar, né? A senhora já falou dessa próxima reunião de segunda-feira. Então, a frente parlamentar, muitas vezes, ela traz toda uma discussão, traz várias pessoas, várias áreas, né, de atuação que envolvem aquele tema, para que depois seja feito ou um documento ou a elaboração de uma lei para poder, então, tratar daquele assunto. Já tem essa direção em relação à frente parlamentar ou ainda está nesse momento de levantar as informações? Veja, eu já tenho um projeto desenhado, um projeto de lei. Só que como é um tema muito, muito polêmico, muito complexo, eu quero ouvir mais, entendeu? Quero ouvir mais a população, quero ouvir mais os colegas que integram a frente. Estou convidando também colegas de fora da frente, que eu sei que tem alguma vinculação com o tema. E, obviamente, todos os deputados da casa serão bem-vindos. A minha ideia é debater mais as várias nuances desse assunto da adoção, para poder tornar o meu projeto, né, e aí se algum colega quiser assinar junto, quiser colaborar, vai ser também muito bem-vindo, mas para poder tornar esse projeto mais forte, tá? Uma das ideias, vai ser um projeto curto e grosso, porque eu entendo que lei tem que ser curta, grossa e clara, não ficar com muito floreio, com muito princípio. Lei não é lugar para escrever princípio, lei é lugar para você colocar normas claras. Um dos objetivos nesse projeto, prever que nenhuma criança será retirada de seu lar sob o argumento de que a adoção foi irregular, salvo se ficar comprovada que essa criança, por exemplo, foi subtraída, né? Ou que essa criança foi comercializada, entendeu? Saindo daí, criança nenhuma pode ser retirada de seu lar, sem ter uma demonstração de maus tratos, sem ter uma demonstração de abuso, né? De certa forma, já é a interpretação correta, a meu ver, que o STJ vem dando.
Só que o TJ de São Paulo não vem decidindo assim, vários magistrados de primeira instância não vêm decidindo assim, e eu levantei uma decisão desesperadora também do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, retirando crianças do lar sob o argumento de que a adoção tinha sido irregular. E como a mãe biológica já tinha 4 filhas abusadas pelo pai, eles mandaram os 2 meninos gêmeos para um abrigo. Meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? Entendeu? Então, assim, a meu ver, a legislação federal já é clara, mas juízes e tribunais estão interpretando de uma maneira a colocar a fila, o sistema, acima do interesse daquela criança concreta, entendeu? Aí eu entendi que seria interessante ter uma lei estadual disciplinando isso de maneira bem clara e inequívoca e levantar esse tema para reflexão. Deputada, diante desse retrato que a senhora está nos apresentando aí, algo me chamou a atenção e a senhora enfatizou mais uma vez aí, que o sistema de adoção, ele está em primeiro lugar em detrimento do bem-estar das crianças na sua avaliação. E eu fico pensando assim, se uma criança está adaptada a uma família, não existe uma fiscalização ali, não vai uma pessoa averiguar como essa criança está sendo tratada, se a adaptação está ocorrendo. O parecer dessa pessoa não é levado em conta? Perdão, esse caso de Santa Catarina, eu estou falando de Santa Catarina, tem 90% de certeza que é Santa Catarina. Eu sei que é no sul do país. O que aconteceu? Foi a equipe multidisciplinar na casa, constatou que os 2 meninos gêmeos tinham um quartinho só para eles, 2 pezinhos, todos assim bonitinhos, decorados, que o casal desejava aqueles filhos, assim, desesperadamente, o pai e a mãe cuidavam desses bebês. Eles já estavam com quase 3 anos, entendeu? A equipe multidisciplinar registrou que a criança conhecia o pai, procurava pela voz do pai quando ele estava no quarto, ou seja, que havia vínculos emocionais afetivos. Os desembargadores, na sua maioria, disseram: não, o processo não seguiu a ordem, eles não estavam na fila da adoção, a mãe não poderia ter feito entrega direta. Isso é fraude. Apenas um desembargador votou no sentido de privilegiar o bem-estar das crianças, mas ele ficou vencido. Entendeu? Aqui em São Paulo, idem. Vários casos já em que o STJ precisou reverter. Eu recebi manifestações de advogados que trabalham em causas, entendeu? Que as crianças estão sendo retiradas com 4 anos de idade. Depois de 4 anos de convivência familiar. Aí você olha, quando você ouve isso, você lê, você fala: não, eu acho que a criança tinha sido subtraída na maternidade, foi retirada a força da mãe biológica. Não, a mãe quis entregar, entendeu? A mãe quis entregar. Aí você retira essa criança do lar amoroso, coloca no abrigo. Acaba com a vida dessa criança, acaba com a vida dessa família e ocupa a vaga no abrigo. Poderia estar sendo ocupada por uma criança que efetivamente necessita. Então, assim, é assustador o que a gente está constatando. E assim como a senhora disse, né, é um trauma muito grande, né, para aquela criança, também para os pais, né, já estão ali ambientados naquele lugar de amor, de acolhimento e acabam, né, sendo separados, o que já traz um trauma, já é levado para um lugar, né, por mais que as casas hoje de abrigamento funcionem de maneira diferente, né, de como aconteciam antes, com muitas crianças, agora um número mais reduzido, mas ainda assim um trauma muito grande. Essa questão, então, de tirar a justiça, né, de ter que fazer parte desse processo, né, é também importante, né, não ter a necessidade, né, que o processo seja completo o suficiente para não chegar a ter um processo judicial, né, deputada? O que me chama muito a atenção, como a minha formação é toda no direito penal, eu fiquei muito assim impactada quando eu percebi que no âmbito penal esse comportamento é considerado um comportamento valoroso, um comportamento nobre, que não seja punição, ou seja, pela família que abrigou uma criança, né, que tem
problemas, tem vulnerabilidades sociais ou econômicas, essa família está agindo por um motivo nobre. Então, na esfera penal, essa família não vai ser punida. Só que na esfera civil, a punição é a pior de todas, é a perda do filho. Então, do ponto de vista jurídico, isso é insustentável, né? A pena de perder um filho, ela é pior que a prisão. Então, assim, não tem lógica, só do ponto de vista social, só do ponto de vista familiar, e nem só do ponto de vista jurídico. Então, assim, eu entendo que é meu dever levantar essas questões, porque a minha formação permite perceber essas atrocidades. Às vezes tem um colega muito engajado, muito bem intencionado, que até percebe que é injusto, mas podem faltar os argumentos jurídicos, entendeu? Eu falo isso com respeito. Agora, eu, com a minha formação, eu não posso ficar calada diante de um quadro desse. Porque as crianças estão sendo prejudicadas. É tortura. Você tirar uma criança do lar amoroso e jogar numa instituição, por melhor que seja, é tortura, no mínimo moral e psicológica. Em nome do quê? De um sistema? Deputada, na próxima segunda-feira, essa audiência pública vai trazer que tipos de entidades ali, vai reunir que tipo de entidades? Não, é isso que eu estou tentando explicar. E eu não vou convidar entidades, eu não vou convidar especialistas e eu não vou convidar autoridades no tema. Nós ouvimos muita gente, quando nós instalamos à frente, foram bem 4 horas de especialistas falando. O que eu quero é abrir um espaço para quem quiser falar. Eu quero ouvir, entendeu? Certo. Eu quero ouvir as pessoas, dando a essas pessoas a garantia de que elas não estarão sendo televisionadas nem filmadas para elas se sentirem confortáveis para falar. Então pode ser, por exemplo, uma mãe que teve seu filho retirado porque ela aceitou essa criança diretamente da mãe biológica, sem passar pela justiça. Famílias que eu sei que estão em situação irregular, com 2, 3 filhos, com outros nomes, porque tem medo de buscar a justiça e regularizar a situação e o juiz tirar os filhos para colocar em abrigo. Então eu quero ouvir o juiz, o promotor, um defensor, um advogado que não concorde com o que está acontecendo e queira se manifestar, alguém que entende que eu estou completamente errada também e queira falar, porque eu quero dar um espaço de fala, né? Já tive 2 pessoas que procuraram o gabinete e se inscreveram. É uma procura pequena, entendeu? Eu imaginei que haveria mais interesse. Se não houver interesse, eu abro ali a audiência. Estou convidando os colegas da frente, porque aí nós poderemos fazer uma reunião da frente, entendeu? Igualmente fechada, porque o intuito é efetivamente amadurecer a discussão. Deputada, qual o horário dessa reunião na segunda-feira? Segunda-feira, dia 9 de novembro, às 9 horas da manhã. Às 9 horas. As inscrições podem ser feitas ou no telefone do gabinete ou pode ser diretamente do meu e-mail, janaínapascoal@al.sp.gov.br. Tá? A gente vai pegar os nomes, o e-mail e na sexta-feira vai mandar o link para a pessoa poder participar dessa reunião por Zoom. Eu gostaria de poder fazer presencial, mas a casa ainda está com as restrições em função da pandemia, então nós faremos essa reunião por Zoom. Ok, vou passar então aqui os telefones então do gabinete da deputada, 3886-6135 ou final 6141. 3886-6135 ou final 6141. Então, para inscrição e participação nessa reunião, que é fechada, assim como a deputada falou, não será televisionada, não será divulgada, então as pessoas podem ficar tranquilas com a sua segurança, a sua intimidade para participar dessa reunião e trazer informações que são importantes para mudar a realidade de muitas crianças. Deputada, eu quero agradecer então a participação da senhora, parabenizar pelo trabalho que sempre faz aqui na Assembleia Legislativa, em especial
essa luta, então, para mudar a realidade da adoção de bebês. Muito Olha, obrigada. agradeço imensamente o espaço, viu? Agradeço muito mesmo, porque é muito importante que as pessoas participem, para concordar ou para discordar, mas é importante que participem, porque o que a gente quer é proteger melhor as crianças. Obrigada mesmo. O programa TV em Revista faz um rápido intervalo. Voltaremos em instantes. Voltamos para destacar que os principais parques em São Paulo já estão reabertos, gradativamente com todas as precauções para evitar a propagação da Covid-19. A população já pode usufruir dessas áreas em horários determinados pelas autoridades do estado. Os parques estaduais reabrem aos fins de semana. No município de São Paulo, os parques que reabrem são Vila Lobos, Água Branca, Horto Florestal, Núcleo Engenheiro Goulart, Núcleo Jacuí, Piracicaba, Jardim Helena, Parque da Juventude, Parque Guarapiranga e Belém. Além disso, nós temos outros parques na região metropolitana, Jequitibá, Chácara da Baronesa, Embu-Guaçu e Gabriel Chucre. Muito importante foi um pedido que o secretário pediu para passar a todos, respeitar os protocolos de distanciamento e de uso de máscaras. Na primeira semana de novembro, as escolas municipais, estaduais e privadas de São Paulo foram liberadas para retomar as aulas regulares presenciais do ensino médio, com todos os cuidados recomendados. Por enquanto, o retorno presencial às aulas é opcional. Saiba por quê agora. Sim, a retomada ela é opcional e ela é centrada naqueles estudantes que não se adaptaram ao modelo de ensino mediado por tecnologia. A gente tem uma parcela de alunos que ou não conseguem acompanhar as atividades porque não tem os recursos para isso, não tem celular, moram numa área com pouca conexão, então não conseguem acessar o aplicativo, que os pais já voltaram a trabalhar e levam o celular com eles e o aluno não consegue acompanhar as atividades. Então, para esses estudantes é que a gente está destinando o retorno. Cabe à família escolher se o aluno deve ou não deve voltar, mas é importante que fique claro, se o estudante não está entregando as atividades, se ele não consegue acompanhar, ele deve retornar. É muito importante isso para que esse aluno tenha esses últimos meses do ano para recuperar o aprendizado que ficou perdido. Para a volta segura das atividades presenciais nas escolas, alguns dos protocolos são obrigatórios, como, por exemplo, o distanciamento social de 1,5 m entre as carteiras dos estudantes e também nas áreas comuns das próprias unidades escolares. Então, no refeitório, no pátio, em locais de formação de filas, deve ser sempre mantido esse distanciamento de 1,5 m entre os estudantes. O uso de máscara ele também é obrigatório em todas as unidades escolares, seja pelos estudantes ou pelos professores, servidores. Todos os funcionários da escola também vão ter que estar utilizando a máscara. Nas escolas estaduais, a gente também está adotando a aferição de temperatura na hora da entrada do estudante na unidade escolar, para verificar a possibilidade de se o estudante está ou não, com a temperatura corporal acima de 37,5. Alguns outros cuidados deverão ser tomados nas unidades escolares, como uma sala de isolamento para o caso de o estudante apresentar sintomas durante o dia, a restrição de atividades, por exemplo, que exijam contato físico entre os estudantes, como as atividades das aulas de educação física, e também práticas comuns nas unidades escolares previamente à pandemia, como empréstimo de material, contato físico entre os alunos, tudo isso neste momento ainda é vedado. É importante falar que o cumprimento desses protocolos de segurança, eles são fundamentais para que a gente possa evitar possíveis casos de contaminação e ir gradualmente para novas etapas deste processo de retomada das atividades presenciais. O projeto de lei 391 de 2019, que estabelece normas gerais sobre segurança escolar, foi o foco da conversa do deputado estadual Vinícius Camarinha, do PSB, com a nossa reportagem. Nós temos um compromisso
por duas frentes na educação. Primeiro é trabalharmos para uma verdadeira revolução no ensino do Estado de São Paulo, né? A gente vê hoje as dificuldades que vivem os pais, professores, alunos, nas mais de 5.000 escolas do Estado. Essas dificuldades vão desde o ensino pedagógico, né, o método, o modelo, até a segurança das escolas. O ensino pedagógico, a transformação, leva um tempo. Não pode ser do dia para a noite, é difícil, mas nós estamos procurando ajudar o governo do Estado a fazê-la. A questão da segurança, é possível a gente fazer algumas ações de imediato, sobretudo depois daquela tragédia, daquele massacre em Suzano, onde 5 estudantes foram assassinados, 2 funcionários da escola foram assassinados por um invasor, se não me engano, um ex-aluno da escola, ou um aluno que entrou lá e atirou nas pessoas que estavam lá. Então, a segurança nas escolas é uma preocupação imediata. Nós tivemos episódios desse de Suzano 9 vezes nesses últimos 50 anos no estado de São Paulo, episódios como esse. Foi pensando nisso que nós elaboramos um projeto de lei que obriga o Estado a tomar algumas providências em relação à segurança nas mais de 5.000 escolas do nosso estado de São Paulo. Deputado, o senhor acha que esse projeto de lei também pode inspirar as escolas particulares, né? Já que ele contempla, então, no caso, as escolas públicas, mas as particulares também? Porque casos como, até o que o senhor citou de Suzano, mas casos de alunos que cometem algum crime e acabam ali colocando os outros alunos em vulnerabilidade, também aconteceram nas escolas particulares. Correto. Hoje nós temos nas escolas particulares um padrão de segurança, felizmente ou infelizmente, melhor que o Estado, né? Toda escola particular que você for, certamente você vai se deparar com um vigia na porta, com segurança, que vai fazer a abordagem de quem for tentar entrar na escola particular. Já no Estado é diferente. Quando a gente fala em segurança, a gente não fala apenas na segurança física, a gente fala também na segurança da conduta dos alunos na escola. Nós temos muitas preocupações hoje em relação à bebida, a tráfico de drogas, a exposição de produtos maléficos à juventude dentro da escola. Isso é uma preocupação dos pais e dos professores. Então, o nosso projeto, ele trata das escolas estaduais, não estamos falando das escolas privadas. Existe até um problema constitucional da gente legislar sobre esse tema. Mas eu vejo o maior problema hoje, disparadamente, nas escolas estaduais. Então, de que trata o projeto? A gente ter obrigatoriamente segurança na entrada e saída das escolas, né? Podendo ser vigilância particular, terceirizada pelo Estado, podendo até ser recrutado policiais da reserva, tanto civil, militar, agentes federais. A gente ter a obrigatoriedade de se intensificar no entorno da escola policiamento e proibir venda de produtos que façam mal à juventude, como, por exemplo, bebida alcoólica. Não faz sentido você ter bar ali na proximidade da escola. Então, isso precisa ser regulamentado, proteger o aluno, proteger os professores, proteger os funcionários da escola e criar um comitê permanente de discussão de segurança dentro da escola, envolvendo a comunidade, envolvendo os pais, professores, alunos, para que se debata a segurança nas escolas permanentemente. Deputado Camarinha, o senhor tocou num ponto aí que eu gostaria de abordar com um pouco mais de detalhes, que é o entorno da escola, né? Às vezes a gente se preocupa realmente muito com a segurança dentro da escola, na porta da escola, e nem deve ser diferente, mas o entorno realmente tem bares perto, tem casas às vezes de jogos, né? Perto, tem tráfico de drogas, tem furto de veículos, muitas vezes os professores também não se sentem seguros de deixarem os seus carros nas ruas, nas proximidades da escola. De que forma o senhor acha que esse seu projeto pode reverberar junto à comunidade, junto ao entorno das escolas estaduais? Isso agora nós vamos fazer um trabalho
de colocarmos a lei para valer, né? Para ser eficaz. Eu devo ter uma reunião, inclusive, amanhã com o secretário da Educação, de Estado da Educação, o professor Rocieli, que é muito experiente, foi ministro da Educação, para a gente conversar sobre a sanção do projeto de lei e depois os decretos, né, que colocarão em prática a lei. Então, você disse bem, o entorno da escola, em muitos lugares, sobretudo na periferia de São Paulo, dos grandes centros, é muito perigoso. É muito perigoso. E aí nós vamos precisar de uma força-tarefa do Estado, em parceria com os municípios, pretendemos dialogar com os municípios, para a gente tornar o ambiente mais seguro no entorno da escola. Não é possível o aluno, no entorno da escola, se deparar com tantas ilegalidades quanto essa. As ilegalidades já é obrigação do Estado puni-la, né? E prender e fazer o policiamento ostensivo e preventivo. Agora, as chamadas bebidas e produtos lícitos que fazem mal para a juventude, isso a gente precisa disciplinar, precisa estar longe da escola, né? Não pode ter um bar, na minha opinião, na esquina de uma escola, né? Isso é muito ruim. E aí a gente vai ter que disciplinar tudo isso em parceria com os municípios, isso fora da escola. E dentro da escola, a gente precisa ter pessoas preparadas para fazer a segurança, dentro, tanto no controle de entrada e saída de pessoas, como dentro da escola. Imagina, numa situação de dificuldade, numa situação de violência dentro da escola, quem que o professor vai chamar? Quem que as funcionárias da escola vão se socorrer? É muito necessário você ter uma pessoa preparada para fazer a segurança dentro da escola. Numa invasão de uma escola, quem é que os professores vão se socorrer? Até ligar para o 90, a tragédia já foi consumada, como aconteceu em Suzano. Deputado, e para realização, então, efetivação desse projeto de lei, ele, né, com autorização já para ser colocado em prática, alguns profissionais, eles vão ser contratados, vão haver novas contratações, ou profissionais que já, né, fazem parte ali do corpo de profissionais da segurança pública vão ser qualificados, então, para esse atendimento. Já que a gente entende também, deputado, que a segurança dentro das escolas não é só a questão ou de ter um oficial ou do armamento, mas de ter também ali um diálogo com os estudantes, né? Conversar com os estudantes, conhecer ali aqueles que realmente oferecem um certo risco para os outros estudantes, e até, às vezes a gente tem até o ProERD, né, que acaba ajudando alguns estudantes a sair dessa situação de criminalidade e se tornarem, então, ótimos cidadãos. Você fez duas boas observações. A primeira, nós não estipulamos na lei o que é que o Estado tem que contratar. Agora é o Estado achar a melhor solução. E você disse bem, não é só um segurança para fazer o enfrentamento ao crime, mas alguém preparado para dialogar com os alunos, para fazer um trabalho específico dentro da escola. E isso vai depender do Estado agora, se ele vai preparar pessoas para isso, se ele vai chamar uma licitação, se ele vai recrutar policiais da reserva e ministrar cursos para que eles se preparem para essa função. Tudo isso precisa ser agora discutido com o Estado, para ser implantado o melhor programa de segurança dentro das escolas. E você disse bem sobre o ProERD. Para quem não conhece, é um programa de prevenção às drogas através de palestras ministradas pela própria Polícia Militar. Isso é muito bom. O que nós estamos propondo no nosso projeto de lei é um conselho como esse, intensificado com os pais, professores e alunos nas escolas do Estado. Eu, quando fui prefeito de Marília, nós tínhamos o ProERD nas escolas de ensino fundamental. Aliás, de ensino fundamental, exatamente. Eu não sei se tem isso nas escolas de ensino médio. Eu não sei se o ProERD faz esse trabalho. Faz com a meninada mais jovem, crianças de 6, 7 anos, sabe? Precisamos continuar esse programa com os adolescentes. E aí esse conselho é que vai ter essa missão também de fazer esse trabalho junto com a Polícia Militar. Deputado Camarinha, é claro que uma lei dessa só vem a ajudar que atitudes, né, ações que envolvam a segurança nas escolas sejam praticadas efetivamente.
Mas por que muito antes de uma lei dessa, que a gente já enfrenta esses problemas no entorno das escolas desde sempre, por que não existe um combate efetivo a esse entorno que a gente citou agora há pouco, a criminalidade que às vezes se instala ali nas redondezas, principalmente traficando drogas? O senhor acha que falta boa vontade, que falta planejamento, que faltam as duas coisas? Por que até hoje a gente precisa fazer uma lei para conseguir fiscalizar algo que há anos a gente vê que está errado no entorno das escolas estaduais de São Paulo e até de outros estados também? Nós temos um problema de conceito que, na minha opinião, deveria ser enfrentado pelo Estado. Nós temos mais de 5.000 escolas no estado de São Paulo, concentradas na direção de uma secretaria aqui na capital. Isso torna a gestão muito complexa e muito distante da realidade. Isso é muito ruim. A centralização prejudica o diálogo, prejudica a efetivação de serviços e planejamento que nós precisamos. Eu defendo muito que nós possamos ter um trabalho de descentralização, através da municipalização, por exemplo, pode ser um caminho. O gestor perto da escola, o comando perto da escola, é muito mais fácil para a gente fazer todo tipo de prevenção, todo tipo de investimento que as escolas precisam. Pensa você ter mais de 5.000 escolas, sendo que uma já é muito trabalhoso, você ter 5.000 escolas sob a direção de apenas um secretário. Apesar de existir as regionais no estado, a burocracia torna as ações muito complexas e muito morosas. Eu, quando fui prefeito, para vocês terem uma ideia, eu me reunia com as 53 diretoras das escolas pessoalmente. Fazíamos reuniões mensais para fazer a avaliação da situação escolar. Isso precisa ser feito. Nós precisamos achar um modelo que descentralize essas 5.000 escolas. E isso são problemas que foram gerando durante tempos, né? Eu também não entendo como até hoje não se tem nas escolas minimamente uma portaria com vigia, com gente preparada, treinada, câmeras de monitoramento dentro das escolas, um programa de segurança que precisa ser realizado, né? E isso tudo, imagino eu, pela complexidade de se ter 5.000 escolas no comando de uma pessoa só. Diante de tudo que o senhor está falando, dessa complexidade, do fato de serem 5.000 escolas, o senhor acha também que uma participação maior da comunidade, da sociedade civil, muitos dos alunos que estão naquela escola moram ali nas ruas próximas à escola, se houvesse uma participação maior dos pais, da comunidade, será que essa segurança também não poderia ser um pouco mais efetiva, deputado? E isso é muito importante, isso é fundamental. Nós estamos deixando nas nossas escolas o nosso maior patrimônio. O pai vai trabalhar, vocês sabem disso, a mãe vai trabalhar, confiando no Estado o seu maior patrimônio. E isso é uma coisa seríssima, né? Você precisa ter a segurança de deixar o seu filho num local seguro para você trabalhar com tranquilidade. E por isso que a comunidade se envolvendo, estando próxima, participando de conselhos, efetivamente dentro da escola, ajudaria muito. A comunidade fazendo esse trabalho reunida com a direção da escola, é uma oportunidade imensa de fazer todo um trabalho de sugestão, todo um trabalho preventivo e de denúncia também. A comunidade sabe onde estão as pessoas, onde estão os bandidos, como é que vive ali o entorno da escola. Então é por isso que nós, na lei, colocamos a obrigatoriedade de termos esses conselhos. Agora é importante que a comunidade tenha realmente a convicção da necessidade de participarmos, né? Isso é que nem condomínio onde nós moramos, né? Todo mundo reclama, mas quando tem reunião de condomínio, pouquíssimas pessoas vão participar. Isso é muito ruim. As pessoas precisam participar mais das coisas do Estado e do interesse da nossa comunidade. Se conseguirmos colocarmos em pé esse projeto de lei com a participação efetiva do Estado e, sobretudo, com a participação efetiva da comunidade, nós teremos um avanço significativo nas ações de segurança dentro das escolas. Nós não temos condições mais de ficarmos como estamos. Você, jornalista, sabe
que tem muitos professores que acabam sendo agredidos dentro da escola, que nem sequer têm condições de ir dar aula nas escolas, né? O carro é arriscado, a professora é ameaçada, isso é muito ruim. Nós precisamos tomar providências, e essa é uma das providências que nós estamos tomando. Eu espero, na reunião com o secretário de Estado da Educação, ter uma boa reunião para a gente avançarmos definitivamente no projeto de segurança e, paralelamente, trabalharmos, como estamos fazendo, no projeto pedagógico. Secretário, dentro desse projeto também há a possibilidade de outras secretarias acabarem também se envolvendo, por exemplo, a Secretaria de Cultura. A gente sabe que muitas vezes a cultura ela é utilizada, né? As artes são utilizadas como fins ali para pedagógicos, né? Para um ensinamento, seja para trazer questões de bullying, questões de violência, para que a criança ou adolescente entenda e absorva melhor esses conceitos. Será que outras, então, secretarias também vão poder colaborar com essa segurança dentro das escolas? Olha, certamente a Secretaria de Segurança Pública precisa estar envolvida, né? Porque nós vamos ter que fazer um trabalho de fiscalização no entorno das escolas. O Estado tinha, vocês se lembram disso, uma patrulha exclusiva chamada Ronda Escolar, né? Era viaturas para ficar especificamente ali, me parece que próximo das escolas. Eu não vi mais esse projeto, não tenho informação se esse projeto ainda está em execução. Então isso vai ser muito discutido com a Secretaria de Segurança Pública. E é claro que a cultura, o esporte e tantas outras secretarias, elas dialogam com a escola permanentemente. O meu grande sonho é nós termos no nosso estado de São Paulo as escolas 100% integral. O aluno entra de manhã e sai de tarde, com atividades extracurriculares baseadas em cultura, em esporte, em cidadania, em civismo. Isso é essencial. A escola de tempo integral, na minha opinião, é que vai consolidar e dar base para o nosso Brasil, para o nosso estado de São Paulo, passar todas essas dificuldades de país subdesenvolvido. É através da educação e de programas de escola de tempo integral. Esse é o melhor projeto, né? E aí você põe, desde a cultura, você pode pôr inúmeras atividades para o aluno estar próximo de bons exemplos, né? E longe da rua, longe do traficante, longe de condutas maléficas para o seu desenvolvimento. O senhor falou agora há pouco a respeito das reuniões de condomínio. Quem já participou de uma reunião de condomínio sabe como costuma ser complexa aquelas reuniões, mas é muito comum que pessoas tragam ideias que ele ficou sabendo que foram colocadas em prática em outros condomínios e que deram certo. E agora o senhor fala sobre a escola integral. Ou seja, eu me pergunto, seria interessante também que a gente procurasse cases, né, de sucesso de escolas Brasil afora, ou até mesmo no exterior, que conseguiram combater a violência, conseguiram tornar as escolas mais seguras e o entorno mais seguro e, de repente, adequar determinadas medidas que já foram praticadas e que deram certo aqui nas escolas do estado de São Paulo, deputado? Olha, nós temos inúmeros exemplos de cases de sucesso. No Nordeste, em estados menos desenvolvidos que São Paulo, país afora, então, nem se diga. O Japão é um grande exemplo de transformação de país através da educação, sobretudo pós a Segunda Guerra Mundial, onde eles conseguiram a não interferência dos Estados Unidos na rendição no plano de educação, e hoje o Japão é uma maior potência, a Coreia do mesmo jeito. Nós temos inúmeros exemplos. É maravilhoso o projeto. E é esperançoso saber que através de projetos como esse, educacional, que nós teremos a solução para os problemas que o Brasil vive. É claro que são soluções de médio a longo prazo, mas elas precisam ser implantadas agora. Elas precisam se iniciar agora, para que nós possamos colher fruto num período razoável de tempo. E isso precisa ser feito imediatamente. Então, eu tenho falado muito na educação, com o secretário de Estado, com o próprio governador, e o projeto de lei realmente
acaba sendo uma realidade para a gente não ter nenhuma forma de fugirmos desse debate, passa a ser uma obrigatoriedade e não mais apenas uma discricionariedade do Estado, um dever facultativo, se vamos fazer ou não. Agora é preciso cumprir. Então, por isso que nós vamos manter o diálogo com o Estado, para que o projeto seja sancionado, o governador tenha a oportunidade de vetar, que eu acredito que não o fará, tamanha importância da gente discutir esse tema, e de se startar um projeto como esse, né? Podemos iniciar um projeto já na periferia, nos lugares mais simples, nos lugares que têm mais problemas, e expandindo para os lugares que têm menos problemas. Algo precisa ser feito, algo precisa ser feito. E aí, claro, paralelamente com as escolas de tempo integral, você ir implantando com o tempo, diante das condições de recursos do Estado, projetos paralelos de valorização dos funcionários, que é um tema que a gente ouve falar há muito tempo, né, da não valorização dos funcionários da educação, e aí precisa passar uma transformação por tudo isso, mas algo precisa ser feito e precisamos começar agora. Para quem aprecia um cafezinho, aí vai uma dica deliciosa. O Museu do Café, em Santos, no litoral paulista, abriu inscrições no site www.museudocafé.org.br para formar turmas de baristas, os especialistas dessa bebida tão consumida e adorada pelos brasileiros. Nós aqui do Museu do Café, nós temos um curso onde nós formamos novos baristas e essa formação, ela tende a poder levar novos profissionais a poder exercer uma função de barista em uma cafeteria, em um restaurante, em vários locais. Eu estou fazendo o curso porque eu trabalho embarcada em navio de cruzeiro há 6 anos e eu senti a necessidade de me especializar mais sobre a vida do barista. Então eu entrei aqui na Bolsa para poder fazer esse curso. E eu estou simplesmente encantada, porque o conteúdo é muito rico, os professores explicam de uma maneira muito simples, muito didática, e eu super recomendo, porque eu saí do mundo do básico e estou saindo daqui profissional. E a dica é poder fazer um bom café em casa, primeiro, é que você possa realmente se atentar em qual café que você vai comprar. Nós orientamos sempre que você possa comprar um café em grão, onde você possa moer esse café em casa, pois ele vai ter mais frescor sendo moído na hora. Um outro ponto importante também é que você não pode, não deve ferver essa água. E o outro ponto também é fazer o café e consumir ele na hora, sem que você possa deixar esse café muito tempo ali parado, porque caso ele fique muito tempo parado, ele vai oxidar, e essa oxidação vem a tirar o seu sabor tão especial. No dia 29 de outubro, o Brasil celebrou uma das invenções mais enriquecedoras do ser humano, o livro, que pode ser uma fonte inesgotável de conhecimento, transportando os leitores para os lugares mais espetaculares da imaginação humana, além de informar e ajudar a diversificar o vocabulário das pessoas. Os livros surgiram há centenas de anos e, desde então, continuam encantando as gerações com contos fantásticos e registrando os principais acontecimentos da história da humanidade. A Bíblia é considerada a obra mais vendida no mundo, com mais de 5 bilhões de cópias comercializadas e com tradução para dezenas de idiomas em todos os continentes. O Dia Nacional do Livro surgiu em homenagem à Fundação Biblioteca Nacional do Livro, em 1810, pela coroa portuguesa. Na época, Dom João VI trouxe para o Brasil milhares de peças da Real Biblioteca Portuguesa, formando o princípio da Biblioteca Nacional do Brasil, fundada em 29 de outubro de 1810. O Brasil começou a editar seus próprios livros ainda em 1808, quando Dom João VI fundou a Imprensa Régia. O primeiro livro editado no país foi Marília, de Dirceu, do escritor Tomás Antônio Gonzaga. Em reverência a essa influência portuguesa, vale recitar um trecho de Tabacaria, uma das célebres obras do mais universal poeta português, Fernando Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
O TV em Revista fica por aqui. Você pode rever esta edição na programação da Rede Alesp e no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa. Tchau, tchau.